E essa condenação aconteceu hoje, no fim da tarde, por fraude financeira, ao ocultar um pagamento de 130 mil dólares, pouco mais de 670 mil reais, para comprar o silêncio da atriz de filmes adultos Stormy Daniels na eleição de 2016. Nós vamos direto agora para os Estados Unidos falar com o nosso correspondente Eliseu Caetano, que está em Washington e traz todas as últimas informações. Olá, Eliseu, uma boa noite. Oi, Renato. Oi, Rafael. Muito boa noite para vocês e para todo mundo que acompanha a programação da Record News. Foi um dia bastante movimentado aqui nos Estados Unidos, eu diria um dia histórico, viu? Não apenas para a política, mas também para o povo americano. Donald Trump foi condenado pelo júri do Tribunal de Nova York pelas 34 acusações de fraudes financeiras que pesavam contra ele neste processo e se tornou, assim, o primeiro ex-presidente da história do país a ser condenado por um crime. A audiência de sentença já está marcada para o próximo dia 11 de julho. Até lá, Donald Trump vai encarar o suspense. O que será que vai acontecer com ele? É uma resposta que ninguém tem, apenas o juiz Juan Merchan, responsável pelo caso. A partir de agora, muitos cenários se tornam previsíveis, mas vamos voltar para o início do dia de hoje para contar como foi a quinta-feira de Donald Trump. Ele chegou lá no tribunal de júri de Manhattan por volta das 9h30 da manhã, muito calmo, acompanhado de seus advogados. Ninguém acreditava que esse resultado poderia sair hoje. Existia uma expectativa de que isso pudesse acontecer mais tardar até no final de amanhã, de sexta-feira, mas não hoje. E de acordo com as informações de bastidores, Donald Trump estava muito calmo durante todo o dia, até que depois da pausa do final da tarde, quando o juiz voltou e todo mundo achou que ele ia liberar o julgamento, encerrar a sessão e remarcar para amanhã o começo, ele disse que o júri havia chegado a uma determinação. O júri, composto por 7 homens e 5 mulheres, decidiu que Donald Trump é culpado pelas 34 acusações que recaíam sobre ele. Nessas 34 acusações, ele pode pegar até 4 anos de prisão por cada uma delas. E é aí que esses cenários sobre o futuro do ex-presidente, que é candidato a um segundo mandato aqui no país, começam a se formar. Existem algumas expectativas. Expectativa 1, de que o juiz Juan Merchan, o responsável pelo caso, não prenderia Donald Trump, porque ele lidera as principais pesquisas de intenções de voto e isso poderia desencadear um problema político e jurídico no país. Segundo, Donald Trump também pode recorrer caso essa sentença saia e não o favoreça de acordo com os desejos dele e de seus advogados, ele pode recorrer. E aí esse prazo de tempo na justiça aqui nos Estados Unidos pode chegar até 2 meses, ou seja, tempo suficiente para ele concorrer à presidência do país e, caso ganhe novamente, se torne de novo presidente dos Estados Unidos, ele pode se auto-indulgenciar, se auto-perdoar. E aí entra um outro problema, porque Donald Trump mora no estado da Flórida. Aqui os estados são independentes, como a gente sabe. A decisão foi dada em Nova York. Isso significa que ele teria que ser perdoado pela corte de lá, ou seja, ele teria que recorrer na Suprema Corte do Estado de Nova York antes de chegar na Suprema Corte do país, que é aqui em Washington, D.C. E aí você começa a perceber que existe um emaranhado futuro possível para o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, aliás, notícia de última hora, Renata, Rafael e você que acompanha a programação da Record News, acabou de agendar uma coletiva com a imprensa amanhã. Então, amanhã, sexta-feira, às 11 horas da manhã, pelo horário local da costa leste dos Estados Unidos, portanto, meio-dia pelo horário de Brasília, Donald Trump vai fazer o seu primeiro pronunciamento oficial depois de ter sido considerado culpado, ter sido julgado e considerado culpado pelo Tribunal do Júri de Nova York. O juiz Juan Merchan, obviamente, não se pronunciou e não deve fazê-lo até o próximo dia 11 de julho, quando ele deve deferir o veredito, a sentença final. Agora, a pergunta óbvia, Rafael e Renata, é o seguinte: será que mesmo condenado Donald Trump poderia concorrer à presidência dos Estados Unidos? A Constituição do país estabelece apenas
3 requisitos para os candidatos presidenciais. São os seguintes: que seja cidadão natural, nascido nos Estados Unidos, ter pelo menos 35 anos de idade e ser residente permanente no país há pelo menos 14 anos, ou seja, não ter morado fora nesse período. Donald Trump encabeça os 3 pontos, ele atende aos 3 requisitos. E aí existe uma dúvida também com relação a uma emenda da Constituição que ele pode evocar pela questão da insurreição, porque a Constituição americana diz que quem participou de uma insurreição não poderia concorrer ao mandato público, mas no início desse ano o Congresso aprovou uma lei especial e isso não deve acontecer no caso do Trump. Inclusive, acabei de ser avisado pelo nosso diretor que nós temos a nota oficial divulgada agora há pouco pela equipe de campanha do ex-presidente Donald Trump, onde ele explica o que aconteceu lá dentro nos bastidores do Tribunal do Júri hoje, viu? Ele reclamou bastante. Donald Trump foi muito enfasivo, tanto na saída do tribunal, quanto agora na nota oficial que foi enviada. Ele disse que o que aconteceu foi uma fraude, que ele foi julgado politicamente e não criminalmente. Donald Trump também, nessa nota, disse que todo o povo americano sabe o que aconteceu lá hoje, que foi um dia vergonhoso para a história do país, que manchou a história dos Estados Unidos e que a resposta desse veredito, a resposta verdadeira, vai ser dada no dia 5 de novembro pelos cidadãos, pelas pessoas que votam. E, mais uma vez, reafirmou que é um homem inocente e que está tudo bem e que ele vai lutar pelos Estados Unidos, ele vai lutar pela Constituição. Não há uma previsão que Joe Biden, presidente do país, fale a respeito. Joe Biden está, nesse momento, na casa dele de veraneio em Delaware, estado aqui vizinho a Washington, D.C., e não deve falar sobre o assunto, apesar da equipe de campanha dele já ter se posicionado oficialmente através das redes sociais. Mike Johnson, presidente do Congresso, também já falou a respeito, e nós do jornalismo da Record News vamos seguir acompanhando de perto toda a movimentação, todos os bastidores do julgamento e condenação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É Record News nas eleições americanas 2024. Eu volto com vocês no estúdio. Eliseu, obrigado pelas informações. Que quinta-feira, tanto aí nos Estados Unidos como aqui no Brasil, o resto do mundo que continua repercutindo muito essa notícia. Qualquer coisa é só nos acionar que tem espaço aberto. Bom trabalho.